Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Minatitlán, Veracruz, República Mexicana. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, aonde diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e permita-nos entendê-la. Queiram se assentar, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do livro dos 7 selos. Este livro dos 7 selos, na destra de Deus, é o título de propriedade de toda a criação. E aí estão os nomes de todos os filhos e filhas de Deus. Aí estão os nomes de todos os primogênitos de Deus. Aí estão os nomes de todos os membros da Igreja de Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. E toda pessoa que viria a fazer parte da Igreja de Jesus Cristo tem seu nome escrito neste livro. Portanto, este título de propriedade, Adão o teve uma vez, antes de pecar, mas em seguida, quando pecou, este livro foi regressado ao dono original, que é Deus, para que assim o inimigo de Deus, o diabo, não pudesse tomar esse livro.
Por quê? Sendo o título de propriedade, quando uma pessoa tem um título de propriedade de alguma propriedade, e ali está o seu nome, de quem é esta propriedade? Daquele que tem o título de propriedade. Então, Deus tem em sua destra o título de propriedade. E tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele disse, a terra e sua plenitude é minha, o mundo e os que nele habitam. Portanto, este título de propriedade permanece à direita de Deus, na mão de Deus, até que Cristo, o Cordeiro de Deus, realiza a obra de redenção na cruz do Calvário e, em seguida, sobe ao céu e intercede por todos os que têm seus nomes escritos no céu. E de era em era, ele foi cumprindo o conteúdo deste livro, com os nomes das pessoas que estão escritas ali. E vemos que de etapa em etapa, de era em era, estiveram recebendo a Cristo como seu Salvador. E assim estiveram obtendo o perdão de seus pecados e estiveram recebendo o Espírito de Cristo. E, consequentemente, estiveram recebendo o novo nascimento. E assim o título de propriedade, quanto aos filhos e filhas de Deus que estão escritos neste livro, vejam vocês que esteve se cumprindo este título de propriedade. E este título de propriedade também nos mostra o programa divino e todos os filhos de Deus, e também nos mostra como que o diabo, o inimigo de Deus, se levantaria contra os filhos de Deus através das diferentes etapas ou eras. E aí são apresentadas todas estas etapas pelas quais os filhos e filhas de Deus passariam durante a dispensação da graça e em seguida durante a dispensação do reino. E como que o inimigo de Deus os perseguiria. Tudo isto está contido neste título de propriedade, neste livro dos 7 selos, mas ali tudo está em símbolos. Foi dado em símbolos e estes símbolos têm que ser cumpridos. Até mesmo quando João recebeu a revelação deste livro, a história deste livro ainda não estava escrita. Portanto, o conteúdo deste livro tem que ser cumprido. Todas essas profecias contidas nesse livro, em forma simbólica, têm que ser cumpridas. E, para o último dia, quando Cristo terminar a sua obra de intercessão no céu, e isto é quando entrar até o último dos escolhidos de Deus, no corpo místico de Cristo, e for reconciliado com Deus, e obtiver assim um novo nascimento. Em seguida, Cristo já terminará a sua obra de intercessão no céu, sobre o trono do Pai, lá no céu, que é o trono de intercessão, o assento de misericórdia. E enquanto existir sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, no trono de intercessão no céu, Deus não pode destruir a raça humana. Deus não pode enviar o juízo divino da grande tribulação sobre a raça humana, enquanto Cristo estiver no céu, no trono de intercessão. Mas quando Cristo terminar a sua obra de intercessão, quando já tiver feito intercessão até pelo último dos escolhidos de Deus que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, em seguida ele sairá do trono de intercessão e pegará este livro e abrirá estes selos e fará sua reclamação e ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos e a nós os que vivemos nos transformará. Mas antes de Cristo pegar esse livro e o abrir no céu, antes disso nos será mostrado as coisas que vão sendo cumpridas, as que já foram cumpridas durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, das quais o reverendo William Branham falou e trouxe a revelação destas coisas que aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E para este tempo final, Cristo, por meio de seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, estará dando-nos a conhecer todas estas coisas que breve devem acontecer neste tempo final, que estão contidas neste título de propriedade, e cada uma delas irá se cumprindo de acordo a como estão escritas, ainda que estão em símbolos, mas porquanto esses símbolos são símbolos proféticos, têm que ser cumpridos. E, depois que se completar a obra de redenção, depois que se completar o recolhimento de todos os escolhidos de Deus, dentre os gentios,
pelo Espírito Santo através de seu anjo mensageiro no último dia, assim como fez em eras passadas por meio dos mensageiros anteriores, quando se completar o número dos escolhidos de Deus, então Cristo sairá do trono de intercessão e pegará este livro, o abrirá no céu, e já não haverá mais sangue no trono de intercessão para as pessoas receberem a Cristo como seu Salvador, porque será demasiadamente tarde, porque a porta da misericórdia já terá fechado. Recordem que as virgens loucas e as virgens prudentes representam o cristianismo completo e 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Ou seja, que parte do cristianismo não recebeu azeite, que é o Espírito Santo, e consequentemente não recebeu o novo nascimento. No entanto, outra parte do cristianismo recebeu o Espírito Santo e recebeu o novo nascimento. Então foram as virgens prudentes que receberam o Espírito Santo, o azeite, e entram com Cristo às bodas na segunda vinda de Cristo. E diz que veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e a porta se fechou. Depois também vieram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Mas ele vos dirá: na verdade vos digo que não sei de onde vós sois. E agora vejam vocês que isto está nesta parábola no capítulo 25, versículo 10 ao 13 de São Mateus. E também no capítulo... vamos ver, em São Lucas, capítulo 13, vamos ver o que nos diz aqui, já que é uma profecia que tem que ser cumprida neste tempo final. Vejamos o que diz capítulo 13 de São Lucas, versículos 22 ao 26, e diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo... E começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo... Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Agora vejam como que em 2 lugares, na parábola das 10 virgens e nesta outra parábola, vemos que Cristo fala da porta e diz que esta porta será fechada. E quando se fechar, pois ninguém poderá entrar por ela. E Cristo é esta porta. E é Cristo quem abre e ninguém fecha, e ninguém abre. Porque é ele o que tem a chave de Davi. Agora podemos ver que a porta da misericórdia será fechada quando Cristo sair do trono de intercessão, e já não haverá mais sangue lá no trono de intercessão. Portanto, não haverá mais misericórdia para as pessoas que queiram buscar a misericórdia de Deus. Já terão que se aterem aos juízos divinos que hão de cair sobre a raça humana, o juízo da grande tribulação. E é por isso que é tão importante, enquanto que a porta está aberta e Cristo está no trono de intercessão no céu, e existe misericórdia ao entrar por esta porta, entrar pela porta da primeira vinda de Cristo e receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, antes que se feche essa porta de misericórdia, porque depois as pessoas terão que se aterem aos juízos divinos que hão de vir sobre a terra, o juízo da grande tribulação. Portanto, este livro misterioso dos 7 selos, sendo o título de propriedade, vemos que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno para tomar esse livro e abrir esses selos, excetuando nosso parente redentor, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual se fez homem e habitou entre nós para pagar o preço da redenção, levar nossos pecados, limpar-nos com seu sangue precioso e dar-nos seu Espírito Santo, e assim produzir em nós o novo nascimento. Então somente Cristo é digno de tomar esse livro no céu, da direita de Deus, e abri-lo no céu. E depois em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, Cristo, o anjo forte que desce do céu,
vem com o livrinho aberto em sua mão. E o anjo forte que vem com seu rosto como o sol e com o arco celeste ao redor de sua cabeça, e com seus olhos como chama de fogo e seus pés como colunas de fogo. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, ele vem com este livrinho aberto em sua mão. E clama como quando brama o leão, porque vem em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia. Então, Cristo entrega este livro, já aberto, o entrega a um homem. E João, apóstolo naquele tempo, o qual é tipo e figura do profeta mensageiro da dispensação do reino, que neste último dia estará presente na segunda vinda de Cristo, para receber da mão de Cristo este título de propriedade e comer este título de propriedade, como João comeu, naquele tempo em tipo e figura do que acontecerá neste tempo final. E sendo que é o título de propriedade dos céus e da terra, com a vinda deste livro à terra, para a igreja de Jesus Cristo, ao mensageiro da era da pedra angular, virá a restauração, a vida eterna física de cada filho e filha de Deus. E o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, se ele comer esse livro, será restaurado a tudo que Adão e Eva perderam na queda. Será restaurado para a vida eterna com um corpo eterno e com todo o poder divino que Deus havia dado ao ser humano. E será a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E todos os escolhidos de Deus que estarão vivendo nesse tempo final também, os quais estarão escutando a voz de Cristo por meio de seu anjo mensageiro, também serão restaurados para a vida eterna. E ele lhes dará deste título de propriedade. Lhe dará deste livro dos 7 selos, lhes dará dele, na forma de mensagem, e eles comerão essa mensagem, receberão essa mensagem. E isto é estar comendo este título de propriedade, para serem restaurados no último dia, para terem a fé, para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, sendo a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vejam tudo que está prometido para acontecer neste tempo final, para serem assim restaurados para a vida eterna, da qual Adão e Eva caíram. E é para isso que Cristo, o anjo forte, vem, o mensageiro a Israel. Mas primeiramente vem à sua igreja. Para quê? Para lhe trazer o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e entregar ao mensageiro da era da pedra angular, do último dia, para que ele o coma. E em seguida profetize sobre muitos povos, nações e línguas todas as coisas que hão de acontecer sobre a terra. E para que o anjo mensageiro de Jesus Cristo e todos os escolhidos de Deus do último dia sejam restaurados para a vida eterna. Todo o corpo místico de Cristo que estará vivendo no último dia será restaurado à vida eterna. E também os mortos em Cristo que já partiram serão restaurados para a vida eterna, sendo ressuscitados em corpos eternos e glorificados. E assim todos seremos restaurados à vida eterna. E teremos um corpo igual ao de Jesus Cristo, um corpo glorificado, e seremos assim a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois então poderemos ver ao nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E em seguida estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias, já no corpo novo, mas depois iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, para a casa de nosso Pai Celestial, onde nos estão esperando nesta grande festa. Então, este corpo novo é um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, e é um corpo jovenzinho, que representará para toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Quando Cristo ressuscitou num corpo glorificado, Deus glorificou o seu corpo. E é por isso que quando ressuscitou, seus discípulos não o reconheciam. E também Maria Madalena também não o reconheceu. E dizia ao Senhor, sem saber que era o Senhor, crendo que era o jardineiro ou o que cuidava da horta, lhe dizia: se você o encontrou, diga-me onde ele está. Mas aquele jovem lhe disse: Maria. E quando lhe disse Maria, ela reconheceu a voz, ainda que não reconhecia o corpo, porque estava glorificado. Mas ela reconheceu a voz. E quando reconheceu a voz, lhe disse: Senhor, Rabi. E
Ali o reconheceu. E ele se identificou com ela. A primeira pessoa que viu a Jesus Cristo ressuscitado foi uma mulher. Mas os discípulos de Jesus Cristo também não o reconheciam. E também não sabiam que aquele corpo que eles estavam vendo era Jesus Cristo ressuscitado. Ele tinha sido ressuscitado. Portanto, ele estava ressuscitado e glorificado. Portanto, no corpo glorificado no qual os mortos em Cristo ressuscitarão, será jovem de 18 a 21 anos de idade. E, se vocês têm parentes que foram crentes e partiram e tinham 70 ou tinham 90 anos, vocês têm que estar esperando o regresso deles num corpo jovenzinho, de 18 a 21 anos, num corpo glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. Portanto, quando aparecer, não esteja esperando que apareça você um velhinho ou uma velhinha, senão um jovem de 18 a 21 anos. E lhe dirá: eu sou fulano de tal ou fulana de tal. Se lembra? E você dirá: não me lembro de teu corpo. Mas ele dirá: recorda de tal coisa, não é? Se lembra daquela ocasião onde estávamos falando tal e tal coisa? Se lembra disso e daquilo? Se lembra disso? E se lembra daquilo? Sim, eu me lembro disso. Que estive falando com fulano de tal. Pois eu sou fulano de tal. Sou eu. Aquele que esteve falando contigo. Ou eu sou tua mamãe, ou eu sou teu papai. Depende de quem for. E você dirá: glória a Deus, ressuscitou no corpo eterno, e jovenzinho e glorificado, como estava prometido por Cristo. E quando os virmos ressuscitados, nós seremos transformados e teremos também o novo corpo. E é por isso que Cristo, quando terminar a sua obra de intercessão no céu, ele pegará este título de propriedade e então fará sua obra de reclamação. Ao abrir este título de propriedade no céu e reclamar a todos que ele redimiu com seu sangue precioso, ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará e restaurará a todos para a vida eterna, para a herança eterna. Porque este título de propriedade contém, vejam vocês, a herança completa. Este é o título de propriedade de toda a criação. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus de toda a criação. Portanto, é com a abertura deste título de propriedade que seremos restaurados a nossa herança, como foi tipificado na festa do ano de jubileu, em Levíticos capítulo 25, versículo 8 ao 13, aonde vemos que o dia 10 do 7º mês de cada ano, o dia da expiação, neste dia, a cada 50 anos, no ano 50, chegava o ano de jubileu, o ano da redenção, aonde os escravos ficavam livres e regressavam à sua família. E as propriedades das pessoas que haviam perdido suas propriedades, ou porque as tinham vendido, ou porque lhes haviam tirado em algum processo por alguma dívida que eles tinham, no ano de jubileu, essas propriedades ficavam livres e regressavam a seu dono original. E o dono original regressava à sua propriedade, à sua herança. E é por isso que Deus estabeleceu que no meio do povo hebreu, a terra não seria vendida para sempre. No ano de jubileu, regressaria a seu dono original. E agora podemos ver que, ainda que no jardim do Éden, por meio da serpente, o diabo enganou a Eva e fez a raça humana cair em pecado. E fez com que a raça humana perdesse temporariamente sua herança, sua propriedade. E o diabo se apoderou da herança dos filhos de Deus. E é por isso que o diabo tem estado governando este planeta Terra, porque ele é o príncipe das trevas. E ele é o príncipe e o rei dos ares. E ele é o príncipe que tem estado governando este planeta Terra. Mas vejam vocês,
que para o tempo final, a libertação de todos os filhos de Deus virá como veio a libertação do povo hebreu no Egito. Seremos libertados, os mortos em Cristo ressuscitados, e nós os que vivemos transformados. E então estaremos livres completamente. Regressaremos à nossa herança da vida eterna. E a tudo que Adão e Eva perderam, a todo o poder que Adão e Eva perderam, e a herança do planeta Terra completo. E é por isso que para o tempo final, todas essas coisas estarão acontecendo. Cristo terminará sua obra de intercessão no céu e reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, ao pegar o livro, o título de propriedade, o livro dos 7 selos, no céu. Agora podemos ver que isto tem sido refletido tanto no Antigo Testamento, lá no tempo de Ezequiel, como no tempo de Jeremias. E é por isso que foi dado a Ezequiel e também a Jeremias um livro para que ele o comesse. Isto é tipo e figura deste título de propriedade, o qual no último dia Cristo o pega no céu e o abre no céu e o traz à terra, em Apocalipse capítulo 10, e o entrega a um homem para que o coma, para que ele coma o título de propriedade, e então profetize sobre muitos povos, nações e línguas, e venha a restauração de todos os filhos e filhas de Deus, e todos sejam restaurados à vida eterna, nós os que vivemos, e os mortos em Cristo ressuscitados, e restaurados à vida eterna, com um corpo eterno e glorificado. E assim todos seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E os filhos e filhas de Deus voltarão a ter vida eterna num corpo eterno e o poder sobre todo o planeta Terra. Porque os filhos e filhas de Deus são os reis e sacerdotes que reinarão com Cristo sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, sobre o planeta Terra completo, porque são herdeiros e co-herdeiros com Cristo, do planeta Terra, de todas as nações, do povo hebreu, dos gentios e de tudo que existe no planeta Terra. Os escolhidos de Deus são os herdeiros, juntamente com Jesus Cristo, nosso Salvador. E é por isso que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim São Paulo nos fala em sua carta aos Romanos, capítulo 8, e também em muitas de suas cartas. E então, em Romanos, capítulo 8, nos fala a respeito da manifestação dos filhos de Deus, que é a restauração da vida eterna. É a restauração dos filhos de Deus para a vida eterna num corpo eterno. Isto é a adoção, ou seja, a redenção do corpo. Porque nosso corpo receberá a redenção, ou seja, a transformação. Nosso corpo voltará a ser um corpo eterno, jovenzinho por toda a eternidade e glorificado, para viver com Cristo por toda a eternidade e reinar com Ele por toda a eternidade. E é por isso que é tão importante este livro dos 7 selos, porque é o título de propriedade dos céus e da terra. É o título de propriedade de toda a criação. É o livro da vida do Cordeiro, onde nossos nomes estão escritos. E este título de propriedade, o seu conteúdo foi se cumprindo de etapa em etapa. E neste tempo final, estará se cumprindo as páginas do livro dos 7 selos, correspondentes a este tempo final. E o que faltar para mais adiante também se cumprirá. Vimos o mistério do livro dos 7 selos. Este é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção, é o livro da vida do Cordeiro, onde nossos nomes estão escritos desde antes da fundação do mundo. E este livro tem estado se materializando na forma da Bíblia e também através da história da Igreja de Jesus Cristo. O conteúdo desse livro tem estado se cumprindo na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E tem estado se cumprindo tudo o que este livro contém. E se esteve vendo que na Igreja de Jesus Cristo, durante as diferentes etapas, houveram perseguições contra ela, a qual também está profetizada neste livro. E como está escrito, assim teve que ser cumprido. E o que está escrito para este tempo também tem que ser cumprido. O arcanjo Gabriel disse a Daniel: eu te mostrarei
Eu te darei a conhecer o que está escrito no livro da verdade. Vejam aqui no capítulo 10, versículo 16 em diante diz: E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo desse meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ou seja, o arcanjo Miguel foi quem ajudou o arcanjo Gabriel para esta mudança que ia ser realizada no reino dos gentios. Ia se realizar a mudança dos peitos e braços de prata para o ventre e coxas de bronze. Ou seja, que se realizaria a mudança do Império Medo-Persa para o Império da Grécia. Vejam que esses arcanjos têm a ver com essas mudanças. São enviados por Deus e têm a ver com essas mudanças no meio do reino dos gentios, como também tem a ver com todos os movimentos no meio do povo hebreu. E por isso vocês também vejam o que nos disse o arcanjo Gabriel no capítulo 12, versículo 1 em diante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ou seja, 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, os quais estão escritos ali no livro, e serão libertados. E para este tempo se levantará o arcanjo Miguel, o qual é o príncipe que se levanta a favor dos filhos de Israel. E o arcanjo Gabriel é o príncipe que se levanta a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora podemos ver este mistério do livro dos selos, deste título de propriedade, e podemos ver como para a igreja de Jesus Cristo existe ajuda da parte desta dimensão espiritual, aonde o arcanjo Gabriel é enviado e anjos são enviados para ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo, como também o arcanjo Miguel é enviado ao povo hebreu para ajudar o povo hebreu nas diferentes etapas da vida do povo hebreu. Agora podemos ver que quando o arcanjo Gabriel precisa de ajuda, ali está o poderoso arcanjo Miguel com seu exército poderoso e se une com o arcanjo Gabriel e com o exército do arcanjo Gabriel e obtém a vitória. E se cumpre o que está escrito no livro da verdade. Agora podemos ver o mistério do livro da verdade, do livro dos 7 selos, que está à direita de Deus, à direita do que está sentado no céu, o qual Cristo pega, abre no céu e depois o traz à terra e o entrega a um homem. Vejam que este livro que ninguém poderia olhar, nem o abrir no céu, então é entregue a um homem para que o coma. Por quê? Este é o lugar onde este livro tem que estar. Depois de estar à direita de Deus, tem que vir a estar dentro de um homem comê-lo, digerir esse livro, para depois profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, para assim
Deus estar manifestado em toda a sua plenitude neste homem e realizar o seu programa correspondente ao último dia e poder restaurar, assim, a todos os filhos e filhas de Deus, os que partiram, ressuscitá-los em corpos eternos, e aos que vivemos, transformar-nos e todos sermos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viram quão simples que é tudo? E viram quão importante que é este livrinho? Este livro selado com 7 selos à destra de Deus, o qual Cristo abre no céu, abre no céu e o traz à terra aberto, e o entrega a um homem. Então agora podemos ver que é para este tempo final que ele pega o livro, o abre no céu e em seguida o traz à terra e o entrega a um homem, que será seu anjo mensageiro, o qual o come e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, todas as coisas que devem acontecer sobre todos os povos, nações e línguas, e dar a conhecer aos juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana, porque ele obterá toda esta revelação da parte de Deus para dá-la a conhecer e, assim, todo ser humano poder saber as coisas que hão de estar acontecendo neste tempo final. Porque este homem, este profeta, o anjo de Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, será como um televisor que Deus estará transmitindo por meio dele. Desde seu trono no céu estará transmitindo por meio desse profeta a raça humana o que vai acontecer na terra. E graças a Deus que eles terão na terra um televisor. Ou seja, que um televisor é alguém que vê. Alguém que estará vendo em outra dimensão, na dimensão de Deus, e estará transmitindo à raça humana as coisas que vão acontecer, de acordo com o que Deus estará falando desde seu trono. E então, os seres humanos poderão saber claramente que Deus, desde seu trono, estará falando e estará fazendo. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do livro, do mistério do livro dos 7 selos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e logo se complete o número dos escolhidos de Deus, e logo os mortos em Cristo ressuscitem, e nós os que vivemos sejamos transformados, e todos sejamos levados para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém. Já que falamos deste título de propriedade e com Cristo pegando este livro da destra do que está sentado no trono, e a reclamação que ele faz de tudo que ele redimiu com seu sangue, nós seremos transformados e seremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Este é o nosso desejo e também este é o desejo de Jesus Cristo, que nós sejamos como Ele. E nosso desejo é sermos como Ele. E este é o plano de Deus. Então, ser como Cristo. Ser como Cristo é a maior coisa que você pode ser. Ser como Cristo, com um corpo eterno e glorificado, e jovenzinho, para toda a eternidade. Ser como Cristo é o maior privilégio que nós temos quanto ao corpo físico. Seremos como Ele, pois o mais importante para o ser humano é a vida eterna. E esta vida está onde? Em Jesus Cristo, nosso Salvador. É Ele quem nos dá vida eterna, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse nosso amado Senhor Jesus Cristo em São João, capítulo 14. E agora conhecemos qual é o caminho da vida eterna. Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele é a única verdade. E Ele é a única vida. A única vida eterna. Ser como Cristo.
E Ele prometeu, e consequentemente seremos como Ele. E nós cremos nele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E Ele prometeu, e fisicamente nos fará como Ele, com um corpo glorificado e eterno. Ele já nos deu o corpo teofânico e nos dará o corpo físico e eterno e glorificado. Portanto, nós caminhamos nessa terra, alegres, agradecidos a Cristo, com a fé posta em Cristo, com a fé posta em Cristo, nosso Salvador. Assim caminhamos e esperamos nossa transformação, com a fé posta em Cristo. E assim, com a fé posta em Cristo, caminhamos adiante, servindo a Jesus Cristo, nosso Salvador, até que sejamos transformados, porque Ele prometeu. E se alguém partir antes, regressará novamente, mas num corpo eterno. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ótima noite!